E agora eu quero trazer para vocês os 9 princípios que levaram realmente ao Disney ao sucesso. Para cada um, eu separei até algumas coisas aqui, porque para cada um eu quero relembrar até alguns cases que eu vivi, e eu estive presente em muitos deles, e eu vi com meus próprios olhos o que eles fazem, o que acontece quando acontece alguma coisa, vamos supor assim, aconteceu um acidente no parque, como que eles lidam com isso. E isso é 100% aplicável nos nossos clientes aqui no Brasil. É só a gente conectar, pegar os insights e colocar em prática. O primeiro deles é o conheça-me. O conheça-me, eles usam isso daí, até tem uma história que eu conto, né, que eu presenciei um cliente lá, um convidado deles, pedindo ajuda para ir no banheiro, porque não sabia onde era o banheiro. E para minha surpresa, a pessoa que estava lá limpando o parque, estava varrendo o parque, falou assim: senhor, eu estou indo em direção ao banheiro. O senhor quer uma carona? Gente, isso daí assim, falei, caramba, se aqui no Brasil a gente vai apontar o dedo, né? Vai falar que fica lá do outro lado, vai falar que anda 200 metros, vira à direita, mas a pessoa se predispôs a levar o outro até o banheiro. E por que que eles fazem isso? Porque eu fui perguntar depois, né, para o rapaz, e por que que eles fazem isso? Porque eles querem conhecer de verdade o cliente deles. E nessa trajetória de ir até o banheiro, ele vai perguntando para o convidado se o convidado vem sempre aqui ou é a primeira vez, ou então se já almoçou, se já comeu alguma coisa, se já andou em algum brinquedo, o que mais o senhor gostou aqui no nosso parque, o que o senhor recomendaria para um outro convidado, algum outro cliente. Então, eles não vão fazendo uma enxurrada de perguntas, mas eles vão batendo um papo e conversando para colher informações. Então, esse criar conexão com o cliente, que para mim é a bola da vez agora, é a bola da vez. Eu até costumo falar que às vezes tem muitos clientes que nós atendemos e tem que ser prospectado novamente. E é isso mesmo que eu estou falando, às vezes tem que ser prospectado novamente, mas em que sentido? No sentido de prospectar como tem que ser prospectado. Tem muitos clientes que a gente atende que às vezes a gente acaba esquecendo. E o trabalho de pesquisa nos dias de hoje tem que ser levado muito mais a sério. Muito mais a sério, porque você, antigamente, ou nem antigamente, mas há 5 anos atrás, a gente não precisava de tanta informação, mas hoje, quanto mais informação eu tenho do cliente, melhor. Os produtos estão cada vez mais iguais, os preços também. Então, se eu não fizer conexão de verdade com o meu cliente e não fizer pesquisa de verdade com ele, eu vou ficando para trás, porque a concorrência é forte, os produtos iguais e preço cada vez mais iguais. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês, anotem isso. Conheça-me é igual a fazer conexão. Tá? Então, anotem aí para vocês não deixarem de usar isso daí, e tenho certeza que a hora que eu acabar esses 9 aqui, vocês vão falar uau. O segundo que eu trouxe aqui para vocês é facilite a minha vida, facilitar a vida do cliente. Essa experiência que eu tive hoje de compra, olha, dava para escrever um livro, porque realmente não facilitou em nada a vida do cliente. Tenta você fazer o cancelamento de alguma assinatura que você faz para você ver, ou se você tiver algum problema, é rezar para não ter problema, porque não vai facilitar a vida do cliente. E eu costumo colocar que na Disney, todo mundo tem que vender de tudo. Todo mundo vende tudo. Desde o cara que está varrendo o chão, desde a pessoa que limpa o banheiro, até a pessoa que recebe vocês ali na fila da entrada do brinquedo, todos têm que vender tudo. Mas não é vender com o produto na mão e pedindo em plano para comprar. É, às vezes, conhecendo um pouquinho o cliente, perguntando se já conheceu a nossa cafeteria, já conheceu a nossa hamburgueria, que tipo de alimento você gosta, e começa a indicar para você, já facilitando a sua vida, né, no sentido da indicação, conhecendo um pouco o cliente. Então, isso é muito legal que eles fazem. Quando eu trabalhei de representante comercial há alguns anos, eu posso contestar para vocês que realmente eu tenho que brincar que eu era pereba, né? Eu era um vendedor pereba. O que é o vendedor pereba? Às vezes o cara que não tem informação, é o cara que sai vendendo, é o cara que às vezes não tem técnica, não tem estudo no sentido de estudar venda, para você poder vender de verdade, para você poder atender de verdade. Tudo isso que eu fiz, que eu estudei durante 8 anos, realmente foi para poder entender. Eu me tornei especialista em atendimento e vendas justamente por causa disso. Imagina só que eu ia vender às vezes para um cliente, eu não fazia nem planejamento. O que eu quero vender para esse cliente, quais são as coisas que eu quero vender, e outra, bater no peito no sentido
de você poder estar disponível também para poder contribuir com a venda, às vezes, do produto que você acabou de fazer. Muitas vezes eu vendia e voltava no cliente só depois de 30 dias. Então, sem planejamento, sem saber o que o cara quer comprar, sem ajudar, facilitar a vida do meu cliente. Então, depois que eu entendi isso e comecei a preparar isso de uma outra forma, quando eu chego, às vezes, para atender um cliente, já com planejamento, já com tudo, as etapas, tudo certinho para acontecer, estou facilitando a vida dele. Então, isso eles fazem lá com muita maestria e é assim, é de tirar o chapéu, porque esse facilitar a vida, até vou contar alguns cases aqui também para vocês para frente, que vai encaixar perfeitamente com esse facilitar a vida do cliente. O próximo é oriente-me. Oriente-me. Esse daí, eu vou contar um negócio para vocês que aconteceu lá no parque e eu presenciei isso. Eu não sei se vocês sabem, mas na Disney acaba a gasolina dos carros também que chegam lá, sabia? Muitas pessoas não fazem o planejamento direito e às vezes não abastece o carro o quanto precisa e começa a andar na estrada, é longe, às vezes não tem um posto de gasolina próximo e quando chega no parque, ele está com o tanque na reserva, está com o tanque quase acabando ou às vezes acaba. Isso acontece uma média de 9 carros por dia. 9 carros por dia. Então, eles pensando nisso, eles criaram lá um sistema de abastecer os carros de emergência. Eles não têm posto de gasolina vendendo gasolina para todo mundo, mas eles têm um pit stop lá que você consegue abastecer o seu carro para você chegar até o próximo posto ou um pouquinho mais. Então, olha só, orientar o cliente para poder chegar, às vezes, no destino dele e poder abastecer o carro, alguma coisa que ele precisa. E estou falando da gasolina para vocês, gente, mas tem trocentas mil coisas que ele orienta, até esse negócio do banheiro que eu acabei de contar, poxa, é uma baita de uma orientação. E eu vejo muito isso aqui nas empresas do Brasil, porque essa orientação, ela tem toda a ver com a autoridade que você tem, sabe? O quanto você é especialista no que você faz. O quanto você é especialista para falar dos seus produtos para o cliente. O quanto você conhece realmente o seu cliente para você ser especialista na hora de vender, sabe? Para saber que realmente ele precisa. É uma hora, às vezes, de fazer uma venda consultiva, é uma hora de você poder lidar com as objeções, porque eu conheço muitas pessoas que não conseguem lidar com as objeções, não conseguem vender valor. Então, é assim, o grande problema que eu via comigo no passado e o grande problema que eu vejo hoje nas empresas é que, às vezes, a gente se apaixona demais pelos produtos, a gente se apaixona demais pelaquela coisa que a gente faz, pelo serviço, e esquece de se apaixonar pelo cliente. E eu vejo que tem muita gente trocando CRM por dinheiro, trocando roupa por dinheiro, e tem pouca gente entregando o prazer de servir. Isso daí, gente, é fantástico, porque a hora que você conecta com o cliente e você tem o prazer de servir, não tenho dúvida nenhuma que o negócio vai mudando. Ó, 3 dos 9 que eu já trouxe para vocês, só esses 3 aí já dá para fazer um uau na empresa que vocês trabalham, aí na empresa que vocês atuam. Vamos lá, o próximo é o Ouça-me. Isso também é outra coisa muito legal. Um dia eu estava no parque esperando o ônibus para poder ir embora até o hotel e passou um motorista de ônibus da Disney, lá da Disney, com o ônibus deles, que carrega os funcionários e tudo mais, e ele parou no ponto porque justamente eu não era um rosto conhecido para eles ali, né? Ele parou no ponto para perguntar para onde é que eu estava indo, se precisava de ajuda, até para saber se eu estava no ponto certo. Poxa vida, será que a gente faz isso com o nosso cliente aqui? Será que a gente faz alguma pergunta para o nosso cliente e ouvir ele de verdade, mas genuinamente? Porque, ó, fazer perguntas de interesse para o cliente é uma coisa que hoje está se usando muito. Quantas perguntas de interesse eu faço quando eu conheço o meu cliente? Para saber realmente o que ele precisa para eu poder entregar. Então, gente, isso é fantástico. Isso para você vender valor, para você poder ter alta performance no que você está fazendo, quando você entra com uma negociação, que eu falo assim, né? Normalmente a gente acaba dando desconto na hora de vender, ou então faz um preço melhor na hora de vender, porque às vezes é a única ferramenta que nós temos como vendedor ou como atendente. Olha só, você chega, pergunta o preço, a pessoa já fala desconto, já fala que parcela em 10 vezes no cartão, e às vezes você nem está perguntando nada. Tem uma clínica que eu faço, que eu dou palestra para eles também, treinamento, que eles não tinham ferramentas nenhuma para vender.
E eu falo assim, vendedor que não tem a ferramenta para vender, o atendente que não tem ferramenta suficiente para atender um cliente, a ferramenta que ele tem, às vezes, a única coisa é dar desconto. São ferramentas de vendedores e atendentes medíocres. Eu falo isso de boca cheia porque eu já fui essa pessoa medíocre, que a única ferramenta que eu tinha era essa, por falta de estudo, por falta, às vezes, de conhecer, de fazer perguntas de interesse. E olha só que bacana, eu vou colocar uma frase aqui para vocês, que eu uso muito assim, para quem é da área de atendimento, ou na hora de vendas, né? Na hora de colocar o preço, e a pessoa acha muito caro, que isso é o mais comum dentro das empresas, eu sempre uso uma pergunta que eu faço, que é fantástica, mas é a pergunta de R$ 1 milhão. Anotem essa pergunta, porque pode ajudar muito vocês, e a hora que você fizer essa pergunta, abra bem os seus ouvidos, e ouça o seu cliente, porque ele vai dizer o porquê que ele não vai comprar de você ou o porquê que ele quer comprar de você. Então, toda vez que eu passo o preço e a pessoa fala que está caro, eu vou perguntar para ele, tirando o preço, o que é mais importante para você? Eu isolei isso daí. E quando eu faço essa pergunta, o cara vai me falar o que é mais importante para ele. E a hora que ele está falando e eu estou ouvindo de verdade, eu vou conseguir entender o porquê que ele quer comprar de mim. Gente, uau! A Disney usa isso daí muito, muito. Eles vendem pacotes e pacotes para o mundo inteiro. E as pessoas também reclamam quando não conhecem. E eles falam exatamente isso. Tirando o preço, o que é mais importante quando a sua empresa trouxer seus funcionários para fazer treinamento na Disney? Imagina só, e o cara começa a falar o que é mais importante, eu quero sair daí com toda a bagagem que vocês têm. Então, olha só como que você vai mudando o jeito, só o simples fato de você fazer perguntas poderosas, perguntas de interesse. Muito legal isso. Conquiste a minha confiança. Puta vida. Esse daí é assim, ó, é eletrizante, porque olha só o que eu presenciei um dia no parque. Olha só o que eu presenciei. Primeira coisa que eu presenciei foi uma criança correndo para encontrar com um personagem. Ela saiu correndo para encontrar e quando ela começou a correr, ela caiu. Ela torceu o pezinho lá e caiu. O personagem, ao ver isso, ele também caiu no chão, rolou no chão, para poder falar para a pessoa que ele também acontece a mesma coisa com ele. Então, o que ele está fazendo com isso? Ele está conquistando a confiança daquela criança. E aí, ao falar com a criança, ele ficou ajoelhado para falar com a criança, ficou na mesma altura da criança. Gente, olha que louco isso que eu estou falando para vocês. Será que realmente a gente está preocupado, né, com o nosso cliente para ver se realmente a gente está conquistando a confiança dele, para a gente poder passar realmente o que a gente quer passar? É uma coisa assim de realmente tirar o fôlego. E você parar para perguntar, né, se realmente eu quero atender uma demanda do meu cliente, realmente eu quero atender de verdade mesmo, sabe? E entender um pouco mais a dor do cliente, ser mais autêntico. Então, é a pergunta que eu sempre falo, antes de vender algum produto que eu tenho na minha carteira de produtos, realmente eu quero atender a demanda desse cliente, de verdade, ou eu só quero vender para esse cliente? Então, olha só que legal isso, conquistar a confiança. O próximo, surpreenda-me. Esse de surpreender também é fantástico, porque esse também é de tirar o fôlego, né? Porque, às vezes, a gente que tem, às vezes, um comércio, uma loja, ou um supermercado, ou uma indústria, né? O quanto que a gente consegue surpreender o nosso cliente. E eu presenciei esse sorvete de orelhinha, estava um rapaz chupando sorvete de orelhinha lá na fila do brinquedo, e ele estava um pouquinho menos da metade do sorvete. E chegou a vez dele entrar no brinquedo. Olha só que louco que aconteceu e como que ele surpreendeu o cliente. Ele estava comendo o sorvetinho dele e a hora que chegou o brinquedo já era a vez dele, só que ele estava com um pouquinho menos da metade na mão ainda. Rapidamente, alguém ali do parque viu a pessoa da fila, não importa quem que é, por isso que eu falo que eles vendem, todo mundo é obrigado a vender tudo. Rapidamente olhou essa situação, tirou um voucherzinho de dentro da bolsinha dele de um sorvete, entregou para a pessoa que estava na fila e falou, pode brincar sossegado, pode entrar no seu brinquedo, quando você sair, você pode retirar outro sorvete por nossa conta. Gente, olha isso, o que esses caras são capazes de fazer. Então, será que a gente não consegue
pensar em alguma forma para surpreender nossos clientes. E eu, quando trabalhava com vendas, e muitas vezes eu surpreendia o cliente, às vezes até fazendo uma marca própria, fazendo um personalizado. Eu trabalhei também, tive uma experiência no chocolates Lindt. Então, o que eu aproveitava com toda essa demanda, né? Eu fazia, às vezes, aqueles mini chocolatinhos personalizados para o cliente, para poder levar, às vezes, no final do ano, ou então fazer ele dar um brinde para o cliente dele. Ou seja, né, até onde eu posso ir, né? Eu sempre pergunto até onde eu posso ir, até onde eu tenho autonomia para poder seguir com o meu cliente, até onde eu posso invadir, né, o espaço lá. Eu falo assim que lá eles têm uma linha amarela, que é muito engraçado esse negócio da linha amarela, porque em todos os lugares que você entra nos bastidores tem uma linha amarela. E essa linha amarela, o que ela quer dizer para você? Todas as vezes que você cruzar essa linha amarela, você está indo para o palco. Então, se você está indo para o palco, você tem que estar preparado. Então, quando eu falo esse negócio de surpreender e até onde eu posso ir, até onde eu posso invadir, é muito legal, né? Será que eu estou atravessando uma linha amarela? Estou indo para o palco? É sensacional o que esses caras fazem. E dá para aplicar isso também aqui, porque tem muitas empresas no Brasil que eu conheço que aplicam todas essas coisas que eu estou passando para vocês. E ó, o resultado é extraordinário, porque nós estamos falando de conexão. A gente não está falando de venda nem de atender de bom dia, boa tarde. É muito além disso, sabe? Quando você pega lá o iceberg, né, a pontinha, todo mundo quer ficar na pontinha, mas ninguém sabe o que realmente é feito lá embaixo. É dar a volta realmente lá embaixo, conhecer o cliente de verdade, fazer conexão com ele de verdade, genuinamente. Então, muito legal o que esses caras fazem, muito legal mesmo. O próximo, então, o número 7, são 9, hein, gente? São 9 que é de arrancar o fôlego. Esteja por perto. Esteja por perto do seu cliente. Isso daí eu vou até tomar uma água aqui para poder passar para vocês o que eu vi lá que realmente também me tirou o fôlego. Esse esteja por perto, eu vi uma situação no estacionamento deles, porque isso é uma coisa que acontece muito e todos os dias. E não acontece poucas vezes não, tá? Acontece muitas vezes. Ó, quem já foi para Disney sabe o tamanho daqueles estacionamentos, sabe o tamanho que é o parque. Imagina só que você chega 9, 10 horas da manhã no parque, estaciona seu carro lá com a sua família, com as criançadas, com todo mundo, fazendo bagunça e gritando, feliz da vida porque vai para o parque. E aí você fica o dia inteiro lá andando nos brinquedos, andando na montanha-russa, vira de cabeça para baixo, você sai de lá até atordoado, né? De tanto que você brinca e tanto que você se diverte. E ao sair, às vezes, né? Ao sair do estacionamento, você não lembra onde deixou o seu carro. Isso é super comum, gente. Não lembrar onde deixou o carro. E, de fato, não consegue achar, às vezes, porque é muito grande aquilo lá. Então, eu presenciei uma cena do marido procurando o carro junto com a esposa e com as crianças, até de levantando o chaveirinho, apertando assim, para ver se acendia a luz de algum carro por perto. E a esposa até falando para ele, né? Poxa, você não sabe onde está o carro, vamos procurar ajuda. E às vezes o cara até insistindo, né, falando para ela, não, eu sei onde está, mas até chegar um momento que ele fala, puta, eu vou me render porque eu não sei onde realmente está o carro. Só que quando ele faz isso, já tem um segurança de olho nesse cara, já tem gente vendo que ele está com o carro perdido. E aí ele é abordado sutilmente, perguntando se ele precisa de ajuda. Gente, olha só isso, né? Você ser abordado perguntando se você precisa de ajuda. A esposa desse cara rapidamente falou, nós perdemos o nosso carro. E eles fazem um negócio lá muito interessante. Eles fazem uma anotação, então tem os bolsões, né? E para cada bolsão, eles marcam um horário do primeiro carro que chega até o último carro. Então, em cada bolsão, cabe em média de 40 carros, mais ou menos. Então, eles marcam lá, por exemplo, assim, esse bolsão começou às 10 horas da manhã e encheu às 10h15. O próximo bolsão começou às 10h15 e encheu até às 10h20. Eles vão fazendo esse tipo de anotação, porque eles já estão pensando na desgraça que vai acontecer no final do dia. E aí, esse rapaz que abordou essa família, falando assim, vocês estão precisando de ajuda? E a esposa do rapaz falou, sim, nós perdemos nosso carro. Você pode nos ajudar? Nesse momento, ele aciona um microfoninho que ele tem na lapela da camisa, já para a equipe de segurança ficar atenta, porque o que ele estiver falando ali, a equipe já está ouvindo,
para poder ajudar realmente essas pessoas. E olha só o que eu presenciei, que foi muito legal. Ele vai perguntar para a pessoa assim, que tipo de carro que você tem, qual é a cor do carro, você lembra da placa, você lembra algum detalhe do carro. Então, essa pessoa começa a falar e rapidamente esse cara já começa a transferir aquela informação pelo microfoninho. Só que a primeira pergunta que ele faz para essa pessoa que está perdida, a primeira pergunta que ele faz, você lembra mais ou menos o horário que você chegou no parque? Olha só como que esses caras fazem. E a pessoa fala, nós chegamos por volta de 10, 10 e 15, mais ou menos 10 e 10. O marido discute com a esposa, falando que não é. Mas eu passei uma mensagem para a mamãe avisando que eu cheguei no parque, então era 10 e 10. Quando ele fala isso 10 e 10, e fala já a placa do carro, o tipo de carro, já tem uma pessoa de moto andando lá dentro, procurando o carro exatamente no bolsão, naquele horário que eles falaram. Gente, olha isso, é uau, né? E aí, a função dessa pessoa que está perguntando ali do funcionário é realmente enrolar um pouquinho no bom sentido, fazer algumas perguntas e deixar a pessoa calma e falar assim, ó, já já nós vamos arrumar, achar o seu carro e você já vai poder ir embora tranquilamente para sua casa. Nesse momento já encosta um trenzinho para pegar a família e levar até o carro. Gente, olha isso, né? Para pensar. Isso realmente é estar por perto o tempo todo do seu cliente. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente faz isso? Eu falo assim que isso daí não tem nada a ver com empatia, né? Porque em vendas e atendimento ao cliente, eu falo que as pessoas confundem muito, né? Você tem que ser empático com o seu cliente. E a empatia até as pessoas falam, não, é fazer para o outro o que você gostaria que fizesse por você. Gente, está longe disso, mas é muito longe disso. O cliente só vai comprar de você para atender a necessidade dele. É exatamente isso, vai atender a necessidade dele. O cliente compra pelas razões dele, não é pela sua razão. Então esquece isso que não faça com ele, que você não gostaria que fizesse com você, porque ele vai comprar pela razão dele, não pela sua razão. Sabe, tem coisas assim que eu fico pensando, né? Será que faz sentido para o cliente isso que ele está comprando? Ou ele está comprando pela sua razão que você está vendendo, né? Não sei se vocês já se depararam quando você vai numa loja comprar uma camisa, uma calça, alguma coisa, que você prova, e aí a atendente começa a falar que tá bom pra caramba, tá lindo, maravilhoso, tudo que você põe tá lindo, né? Tá 10, tá maravilhoso. Tá pensando no seu dinheiro e tá querendo que você compre pela razão dela. E o cliente não compra pela razão dele, da sua, né? Compra pela razão dele. Ele vai comprar no momento que ele quer, ele vai estar por perto de você a hora que ele quiser, o dinheiro é dele. Então, é começar a virar um pouquinho a chave e presta atenção nisso que eu vou falar, que eu vou repetir de novo. O cliente compra pela razão dele e não pela sua. Muito top esse negócio, né? Vamos lá, supere as minhas expectativas. Caracas, esse daí, olha só, uma outra situação que acontece lá no parque, e acontece uma média de 12 a 15 movimentos desses que eu vou contar para vocês por dia, de 12 a 15. Nesses estacionamentos gigantes, você chegando com a sua família, olha a situação, um monte de criança, amigos, convidados, às vezes parente, aquela bagunça, gritaria, e você sai para o parque, você vai lá para dentro, não sabe onde você guardou a sua bolsa direita, e daqui a pouco você não acha a chave do seu carro, você perdeu a chave do carro, assim como perde documento, como perde uma porrada de coisas lá dentro. Mas a chave do carro, gente, poxa, isso dá um frio na barriga, né? Você não achar a chave do seu carro. E como que eles vão superar as expectativas dessa pessoa que perdeu a chave do carro? Eles não têm um quiosque lá fazendo chave de carro, longe disso. Mas eles têm um chaveiro, gente. Olha só que louco isso. Eles têm um chaveiro para poder ajudar você a entrar no seu carro de volta e ir embora para sua casa. Quer superar a expectativa mais do que isso? Sabe? É você oferecer algo positivo para o seu cliente. Oferecer algo positivo. Às vezes a gente, quando eu era vendedor pereba, né, eu ficava, o que eu posso oferecer para o meu cliente? Mas será que eu estou oferecendo algo positivo para o meu cliente? Realmente? Será que eu estou oferecendo coisa que vai trazer prazer para o meu cliente? Ou eu só estou querendo vender para ele, né? Então, quantas ações de marketing, para quem tem marketing dentro da empresa ou terceirizado, quantas ações de marketing eu posso fazer para o meu cliente todos os meses ou toda semana? Quantas coisas eu posso criar realmente, utilizar o marketing de verdade para poder superar as expectativas do cliente, sabe? Então, poxa, tudo isso foi criado de tantos erros que acontecem naquele parque todos os dias. E eles conectam isso de um jeito
que eu falo assim, o momento da desgraça, eles tornam numa coisa mágica. É impressionante isso. Imagina só eu vendo tudo isso e com a cabeça já querendo aplicar aqui no Brasil em todos os clientes. Então eu falo, caramba, cara, pegar, ó, passei 8 pontos para vocês até agora, 8. Se você pegar 4, 5 ou 6 aí e aplicar no seu cliente, pegar aquele 80-20 da nossa carteira de clientes, pô, você já vai fazer um estrago. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque nós estamos falando de conexão, nós estamos vivendo essa era de conexão. Se eu não conectar com o meu cliente de verdade, gente, esquece, eu não vou conseguir atender a demanda. Então, olha só que louco isso, né? Supere minhas expectativas. Uau! O último é o Encanta-me. Esse Encanta-me, eu costumo até falar, né? Se realmente você aplicar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, automaticamente já vai encantar. Mas eu trouxe também alguns insights para vocês aqui, para vocês poderem conectar de mais uma coisa que eu presenciei na Disney. E essa daí foi eletrizante, arrepiante. E eu que tenho filhos, eu cheguei até na hora a pensar, caracas, o que esses caras fizeram? O que é isso? Esse Encanta-me, imagina só que dentro do parque tem um monte de crianças, né? Até, às vezes, é até a desculpa dos adultos, né, para poder voltar para o parque, é falar que vai levar o filho. E esses filhos, eu falo que são pequenos furacões, né, que existem no parque. Imagina só o que aconteceu com uma menininha, acho que devia ter uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. Ela soltou da mão da mãe, sem querer, né, soltou. A mãe não percebeu, de tão encantada às vezes que fica com as coisas, e soltou da mão da mãe e se perdeu no parque. Gente, é de tirar o fôlego, né? Uma criança de 3 anos e meio, 4 anos se perder no parque, a mãe fica maluca, o pai fica maluco, não sabe o que faz. E aí vira aquela puta confusão, né? Porque pega o primeiro que aparece ali, primeira pessoa que está no parque, seja um segurança, seja o que for, e sai correndo para pedir ajuda, porque perdeu uma criança, né? Não é perder alguma coisa, perdeu uma criança. E aí eu presenciei isso. E no mesmo formato de segurança que eles usam no parque, eles têm mais de 15 mil câmeras espalhadas no parque todo. Então eles sabem, para quem já foi, eles sabem exatamente os pontos que você está andando lá no parque. E quando essa mãe chega desesperada, já gritando lá para o segurança até já sabe o que aconteceu, porque a forma que ela vem gritando desesperada, já sabe que aconteceu alguma coisa muito, muito ruim, no sentido, às vezes, até de perder a criança ou alguma outra coisa. Então, quando eles já sabem disso, eles já acionam rapidamente também esse botãozinho que tem aqui e cai lá no canal deles de segurança e eles vão ficar prestando atenção na conversa mais uma vez. Então, imagina que essa mãe chega e fala que perdeu a criança e, ó, uma coisa super legal, sabe? Dentro lá da missão, visão e valores deles, dentro dos valores da Disney, tem lá um ponto que é segurança. É o que eles vendem, o que eles prometem realmente que eles entregam, e eles entregam isso até o fim. Então, um desses pontos chama segurança. Eles não negociam segurança com ninguém. E eles colocam lá nas letrinhas miúdas, para quem tiver interesse de ler um dia ou para quem já foi, procura ler isso daí lá dentro da Disney, porque você vai ver que eles falam que se acaso acontecer alguma coisa com o seu filho, no caso do sentido de se perder, ou então acontecer alguma coisa nesse sentido, eles têm até 5 minutos, para achar o seu filho e devolver para você. Caracas, né? 5 minutos. E para minha surpresa, eles começam a conversar com a mãe, no mesmo formato do carro que eu contei para você do estacionamento, e fala assim, como que é seu filho, né? Como que é sua filha? Que cor que é o cabelo? Ela é engraçadinha, não é engraçadinha? Como que ela chama? Como que ela gosta de ser chamada? E vai fazer uma série de perguntas, gente, para a mãe, e não são perguntas assim massacrantes, são perguntas que a mãe tem que se envolver realmente para poder dar as coordenadas certinhas, para poder achar a criança. Então, olha só que legal isso que eles fazem, né? E aí, para minha surpresa, gente, para minha surpresa, olha só o que aconteceu. Essa criança foi achada em menos de 3 minutos, acho que quase 3 minutos, porque as câmeras já retrocedem rapidamente do ponto que a mãe está reclamando um pouquinho para trás e já consegue rapidamente achar onde está a criança. E às vezes está até por perto mesmo ali, sabe? Não está tão distante. Eles acham a criança e adivinha quem é que traz a criança para a mãe. Adivinha quem é que traz a criança para a mãe. Era uma menina. Até quando eu falo isso nos treinamentos, as pessoas falam assim, ah, é o Mickey, é o Pateta, não sei o quê.
mas tem que combinar uma coisa, né? Menina é igual a Minnie e menino é igual a Mickey. Então, a Minnie vem trazer a criança para a mãe. A mãe não sabe se ela dá risada, se ela chora, se ela pega o celular para tirar foto, porque é um momento mágico, é um momento muito mágico. E não sei se vocês sabem, dentro dos parques não podem ter dois personagens. Por exemplo, não pode ter duas minis, porque se tiver duas minis, imagina só, acabou o encanto das crianças. Então existem duas, porque na cabeça da criança só existe uma. Então dentro do parque só pode ter uma. Então isso quando acontece, rapidamente eles acionam os personagens para poder fazer a entrega da criança para a mãe. Gente, olha isso daí. Olha que louco isso. E eu presenciei isso daí, porque isso acontece quase toda hora no parque, né? E aí você vê o momento da desgraça se tornando um momento mágico. Então, entender realmente cada pessoa, né? E conectar com essas pessoas. Eu acho que esse negócio do encantamento é você realmente pensar, né? Quais são os nossos motivos, assim, que a gente tem realmente quando a gente precisa entender e encantar o cliente de verdade? Qual é o nosso motivo? Qual é a nossa essência? O que a gente quer realmente com isso? A gente quer encantar de verdade? Só quer vender? Só quer o dinheiro da pessoa? Como que é isso na nossa cabeça, né? Porque eu vejo muitas empresas no Brasil que acabam não pensando nesse momento, no desejo do outro, sabe? E acho que assim, tem que entender realmente o motivo para você poder encantar, senão você não consegue encantar de nada, né? Não vai encantar nunca nada. Então, como é que você vai encantar alguém a partir de um momento da desgraça? Né? Aconteceu uma troca de um produto que foi errado. Eu comprei um produto esse dia pela internet, 3 tentativas de entrega não conseguiram entregar. Então, como é que você vira o jogo nesse momento para poder encantar o seu cliente de verdade, sabe? É passar a mão, às vezes, um telefone, que nem fizeram comigo, e falar, você pode retirar o seu produto em qualquer loja. Porque nós tivemos um problema aqui, quando eu cheguei na loja, ainda recebi um brinde deles. Ou seja, né, às vezes são pequenos gestos, gente, que dá para você encantar o seu cliente de verdade, sabe? Sem você ficar muito estressando e deixar o cliente, às vezes, estressado. Porque é esse cara que vai levar o seu nome para frente, pode ter certeza disso, né? Então, ó, o que eu queria passar para vocês, né, dos pontos, espero assim que realmente vocês tenham conectado e se usar todos esses pontos, eu tenho certeza que vocês vão encantar clientes de verdade. Espero que tenha sido um aula aí para vocês, porque eu preparei com enorme carinho isso para vocês.